Então, pessoal, voltando com a nossa nona aula, falando de margem de contribuição. Lembra que eu falei na aula passada? Trabalhamos o método do custeio variável e eu disse, o método do custeio variável trabalha atrelado, trabalha juntamente sempre com a margem de contribuição. Indicador extremamente importante que trabalha a rentabilidade de produto, rentabilidade de mix de venda. Então nós vamos trabalhar todas essas informações com a margem de contribuição. Esse indicador é muito importante para a prova, ele vem caindo muito, não tem nenhuma prova que não caia uma, duas questões com ele, porque ele vai... Quando cai custeio variável, cai margem de contribuição. Quando cai ponto de equilíbrio, cai margem de contribuição. Cai margem de segurança, cai margem de contribuição. Então ele está dentro ali, está voltado, é o que o examinador está querendo no momento. Ele é a margem de contribuição, apesar de não ser tão nova assim, é um indicador já bem utilizado, mas ele vem ganhando as graças da contabilidade de custos e isso reflete na prova. O mercado está cobrando isso dos contadores. A prova vem e cobra também para ver se você está preparado para esse mercado para trabalhar com margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? O que é esse indicador tão importante que vem caindo em toda a prova, que vem acontecendo? Olha lá, margem de contribuição. Primeira coisa, é um indicador que trabalha, vou botar aqui do lado, ó, rentabilidade. Rentabilidade. Ele trabalha a rentabilidade, ele demonstra a rentabilidade daquele produto de forma unitária, de forma total e de forma percentual. Se eu for dizer assim de forma mais completa, ele é o quê? Ele é aquele indicador que vai demonstrar o quanto cada produto deixa após vendido para, primeiramente, amortizar os gastos fixos e depois formar o lucro. Não entendi. Olha comigo aqui. Pensa no preço de venda. Olha lá. Dentro do preço eu tenho o custo variável, eu tenho a despesa variável, eu tenho o custo fixo, eu tenho a despesa fixa e eu tenho mais uma margem de lucro. Não é isso? O preço de venda do meu produto ele tem que cobrir tudo isso aqui. Porque se não cobrir todos os meus gastos e me der um retorno, uma margem de lucro, não faz sentido eu ser empresário, eu ter uma empresa. Não faz sentido. O preço de venda, a função dele é trazer a receita para a empresa e sobrar aquela margem de lucro específica. Então, olha comigo. A margem de contribuição, o que ela vai fazer? Vamos botar a fórmula dela aqui embaixo. Margem de contribuição unitária, que é a primeira mais utilizada e a mais importante de todas. Vai ser o preço de venda menos o custo variável unitário mais a despesa variável unitária. Então, o que a margem de contribuição unitária está fazendo? Ela está tirando do preço de venda a parte variável dos gastos. Então, ela está fazendo, se eu trouxer isso aqui para essa fórmula de cima, o que a margem de contribuição está fazendo? Ela está fazendo exatamente isso aqui. Ela está tirando do preço de venda a parte variável. Então, o valor que sobra, o valor que resulta na fórmula da margem de contribuição, qual é a função desse valor? É amortizar os gastos fixos que sobram e quando ela fizer isso, aí sim ela começa a formar o lucro. Então, margem de contribuição, vamos supor aqui que deu um valor de R$20 aqui na fórmula. R$20 de lucro? Não, é rentabilidade. Um somatório de rentabilidade vai te trazer em determinado momento, talvez, um lucro. Mas a rentabilidade é uma coisa, o lucro é outra completamente diferente. Então não confundam rentabilidade com lucro. Então a margem de contribuição é o preço de venda, a receita unitária, menos os gastos variáveis. Então esse resultado que sobra é para amortizar gastos fixos e posteriormente, se der, formar o lucro. Então a margem de contribuição não é lucro, é rentabilidade, de forma unitária. Então esse aqui é o indicador mais utilizado, mais completo, que mais vai cair em toda a prova. Você tem que saber a fórmula. Você pode usar calculadora na prova? Posso usar calculadora. A fórmula você não vai ter onde olhar, então você tem que memorizar a fórmula para utilizar a fórmula e entender. Então pensa, o que é a margem de contribuição? É o preço menos os gastos variáveis. O que sobra é lucro? Não, o que sobra é rentabilidade,
que vai sendo acumulada, somada para amortizar os gastos fixos e depois formar o lucro, né? Só que nós temos quantos tipos de margem? Nós temos 5 tipos de margem de contribuição. Nós vamos ver nesse primeiro vídeo as 3 mais conhecidas. Na sequência vamos ver os outros tipos, inserindo eles nos devidos contextos. Então nós temos aqui, ó, a segunda margem de contribuição, a margem de contribuição total, que vai ser o quê? Vai ser essa margem de contribuição unitária vezes multiplicado pela quantidade de venda. Então você vai ter a margem unitária de cada produto, vai multiplicar por quantos produtos daqueles foram vendidos e não produzidos, tem que ser vendido, porque às vezes o exercício te dá uma quantidade produzida e uma quantidade vendida, você vai multiplicar pela vendida. Nós estamos trabalhando com rentabilidade, é pela quantidade vendida. Até vou botar aqui do lado. Vendida. Anota lá. Então a margem de contribuição total, a margem de contribuição unitária, essa aqui de cima, vezes a quantidade vendida. E a de baixo, a terceira margem de contribuição em percentual, vai ser igual a essa margem de contribuição unitária dividido por preço de venda. O resultado aqui vai ser o quê? Um percentual. A margem de contribuição em percentual também é conhecida, também muito utilizada como razão de contribuição. Então são iguais. Se aparecer razão de contribuição ou margem de contribuição em percentual, a mesma coisa. A fórmula é a mesma. É a divisão da margem de contribuição unitária pelo preço de venda. Isso vai me dizer o quê? Quantas vezes a margem de contribuição cabe aqui dentro, né? Quantos por cento do preço virou rentabilidade? Então, pensa comigo, esses 3 indicadores dizem a mesma coisa de maneira diferente. Olha lá, esse primeiro aqui me dá a rentabilidade unitária em faturamento, esse aqui me dá a rentabilidade total daquele produto em determinado período, e esse último me dá quantos por cento de rentabilidade aquele produto me traz. Então, quantos por cento de cada preço de venda que eu tenho me retorna de rentabilidade para o produto. Então é o mesmo indicador de 3 maneiras diferentes, extremamente importantes, são utilizados, vão ser trabalhados e vão aparecer na prova. Vão aparecer, não tenha dúvida nenhuma. Então, indicador da margem de contribuição vai me dizer a rentabilidade dos meus produtos de forma unitária, de forma total, de forma percentual. Extremamente importante. Vai cair, vai cair. Então esse indicador, o que você mais tem que saber, a fórmula da margem de contribuição. Você vai precisar para a prova. Decora, grava e tudo mais. O mais importante, ela trabalha só os gastos variáveis. Só os gastos variáveis. Ela é igual, pensa lá no método do custeio variável, a margem de contribuição é igualzinha a ele. Ela trabalha com os gastos variáveis, né? Essa é a sequência. Então, margem de contribuição trabalha os gastos variáveis. Então, essa é a questão. Margem de contribuição, rentabilidade, preço de venda, tira a parte variável, o que sobra, gasto fixo e margem de lucro. Então, não confundam rentabilidade com lucro. O que a margem de contribuição nos dá é rentabilidade e não é lucro. Então, essas coisas também a prova vai te pegar, vai tentar dizer, olha, o lucro na margem de contribuição. Não, a margem de contribuição não trabalha com lucro, trabalha com rentabilidade. Tá? Então, na sequência, vamos trabalhar, né, não saiam daí na sequência, vamos trabalhar com os exercícios de método custeio variável, juntamente com a margem de contribuição. Então, não perca, coladinho na sequência, a gente já volta com os exercícios para praticar exercícios de provas anteriores para a gente ficar ligado. Então, não saiam daí, na sequência, já coladinho nesse vídeo, vem o próximo. Grande abraço, valeu!